Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Marcos Gracker, que é um dos grandes empresários aqui de Balneário Camboriú, fundador da rede de academias Wave, atuante no mercado imobiliário. E hoje nós vamos contar um pouquinho da história dele e entender um pouquinho sobre empreendedorismo. É uma grande satisfação tê-lo aqui, meu amigo. A satisfação é minha estar aqui conversando contigo e com nossos ouvintes. Eu gosto muito de histórias empreendedoras que a gente mostra que no nosso país tudo é possível com um trabalho duro e se a pessoa tem disciplina e vontade, né, de correr atrás e de fazer diferente. Tu é filho dessa terra, né? Tu viu Balneário Camboriú acontecer e eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa tua origem, né? E a origem da cidade também, que são duas histórias assim que elas caminham juntos, né? É verdade, eu nasci em Balneário. Balneário e Camboriú foram um tempo atrás a mesma cidade, né? E depois de um tempo separou. Até o pessoal brinca que Camboriú preferiu ficar com a escola agrícola e Balneário acabou ficando com as praias. Houve essa separação, não é da minha época, foi anterior ao meu nascimento, mas hoje as duas cidades estão muito intrínsecas, porque a mão de obra de Balneário, que trabalha em Balneário, mas mora em Camboriú, até pelo alto custo de vida que acabou ficando. Então, os problemas de uma são problemas da outra. É fundamental, até na gestão pública, pensar as duas cidades em conjunto, né? Eu acho que é muito importante pensar as duas cidades em conjunto, até porque aqui nós temos um cenário que é muito interessante, até pensando um pouco no turismo, que nós temos as belas praias de Balneário Camboriú e temos também toda a região de Camboriú, né? Todos os seus morros, todos os seus encantos, e integrando as duas coisas nós temos um cenário muito interessante. E é importante a gestão entender isso daí como uma coisa única, porque uma cidade acaba influenciando a outra, a questão da logística, do trânsito. E hoje nós temos um cenário diferente, que nós temos uma gestão na mesma família do prefeito de Camboriú e da prefeita de Balneário Camboriú. Acredito que isso possa acelerar um pouco os avanços nessa integração. Eu concordo com isso, até porque em outros momentos tivemos prefeitos e partidos distintos, e aí por essas divergências políticas, algumas coisas não andavam, vamos dizer assim, entre as duas cidades. E Balneário tem uma dependência também de Camboriú, porque a gente depende da mão de obra que mora lá, a gente depende de água lá. Não adianta a gente pensar em saneamento básico em Balneário, que está com 100% de rede coletora, mas nós precisamos que Camboriú também faça. A sua rede coletora não tem tratamento de esgoto lá e não tem rede coletora. Então acaba desembocando aonde? Aqui em Balneário. Então as cidades estão interligadas e tem que ter uma política pública pensando nas duas. Eu acho que talvez com esse processo de pai e filha possa melhorar, já está acontecendo, né? De pensar as duas cidades em conjunto. Tu testemunhou o crescimento de Balneário Camboriú e sabemos que a cidade enfrenta os desafios de uma grande metrópole, de algo que cresceu muito e em pouco tempo. O que tu acha que Balneário Camboriú deveria se atentar mais agora, prevendo um futuro próximo, para que a cidade não venha colapsar no seu próprio crescimento? Bem, eu acho que tem vários fatores importantes que Balneário tem feito. Está acontecendo a discussão do plano diretor. Eu acho que Balneário tem que ter exemplo de cidades vizinhas e fazendo pequenas mudanças no plano diretor, ou seja, na liberação da construção, porque se liberar tudo, construir em todos os bairros com um gabarito livre ou com uma quantidade alta, eu acho que vai dar problema, vai condensar. Um exemplo disso é Itapema, que liberou a construção no Morretes e o trânsito está bem caótico. Então acho que Balneário tem duas coisas que ele precisa pensar bem: segurança pública e eu acho que mobilidade urbana. São duas coisas para evitar dar problema. O restante eu acho que a cidade vai indo bem, mas essas duas coisas, pensando no crescimento, ele não pode ser um crescimento desenfreado. Eu acho que água e saneamento está sendo já trabalhado. A questão de energia elétrica também, acho que é uma coisa importante, mas acho que as duas principais coisas que pode colapsar é a parte realmente de mobilidade urbana e assim, com toda essa mídia que aconteceu para Balneário, a Dubai brasileira, não vem só as pessoas bem intencionadas, então a gente tem que trabalhar bem essa questão de segurança pública.
A segurança pública é algo muito importante, até como tu mencionou, com toda essa visibilidade de Balneário Camboriú, acaba atraindo pessoas de todos os lugares e com todas as intenções. Então, obviamente, traz pessoas qualificadas, mas também traz aquelas pessoas mal intencionadas que querem vir aqui na cidade para tentar a sorte. Então é muito importante ter uma segurança muito bem estabelecida e também a parte jurídica muito bem estabelecida, né? Sabemos que muitos empresários às vezes vêm para a cidade para querer especular, para querer fazer uma exploração, às vezes vendendo um serviço ou uma fachada que ele não tem aquilo ali para oferecer, né? Até que Balneário até que sofre pouco com isso. A gente pensar, Balneário Camboriú não tem muitas consultoras diferentes e é bem difícil de entrar nesse mercado de balneário, porque as pessoas da cidade não têm receio de fazer uma permuta, algum negócio com quem é de fora. A gente pega, por exemplo, outras cidades, Itapema, Porto Belo, tem uma infinidade de consultoras. Balneário, se bobear, tem menos consultoras que essas cidades, porque é um mercado mais fechado. Então não é tão fácil assim as coisas acontecerem aqui. É uma cidade, o pessoal é meio um pouco bairrista. Mas em contrapartida, é uma cidade que a gente fala quase ninguém. As pessoas não conhecem, todo dia está chegando pessoas novas aqui. Uhum. E às vezes as pessoas vêm para cá e elas vê o verão, a cidade lotada, aquele negócio, puta, aqui eu vou abrir qualquer comércio e vai dar certo. Só que ela esquece de analisar que os aluguéis são caros aqui em Balneário e que os outros, nem os 12 meses não são iguais. Uma coisa é o verão, mas não vão ter primavera, vão ter outono e vão ter principalmente o inverno, quando a cidade fica mais vazia. Uhum. E aí as pessoas acabam quebrando a cara com ela ali e não dão conta de pagar e muitos comércios acabam fechando por isso. Só que agora com o tempo o pessoal está ficando um pouco mais realista. Inclusive até na hora da locação, né, os proprietários das salas comerciais também estão sendo mais restritivos na hora da locação, não está mais tão fácil. É importante sempre se criar essas ferramentas aí para qualificar as pessoas que estão chegando na cidade, visto que muitas pessoas têm esse sonho, essa fantasia de que pode vir de qualquer jeito, sem nenhum planejamento e que simplesmente vai enriquecer da noite para o dia, quando sabemos que tu tem que ter um planejamento bem estruturado, saber o local onde tu está indo, sabendo que é um público que tu vai encontrar lá, se teu cliente vai estar lá, se o teu negócio vai estar numa localização adequada. Mas falando um pouquinho das tuas origens, tu é fundador da rede de academias Wave, que é uma grande referência aqui na cidade, um grande pradão de qualidade. E eu queria saber um pouquinho se tu já trabalhava com essa questão de saúde, se tu já tinha algum vínculo com essa área. Não, eu não tinha vínculo nenhum. Eu comecei minha trajetória profissional trabalhando com meu pai. Meu pai tem proprietário do Hotel Gracker, né? Comecei trabalhando com ele. Ingressei na faculdade de Direito. No meio da faculdade de Direito surgiu uma ideia, uma oportunidade, conversando com dois amigos, e de montar uma academia. E acabou acontecendo no meio da faculdade, montamos a academia. Hoje eu estou sozinho na Wave, depois comprei a parte 1 e comprei a parte do outro, mas iniciamos em 3 lá no ano de 2000, nós temos 25 anos. Hoje a Wave conta com 15 mil alunos, são 300 funcionários de carteira assinada, mais 200 personagens, são, como eu falei, 15 mil alunos. Há um projeto de expansão, hoje são 7 na verdade, a gente acabou de abrir agora em outubro, abriu mais a 7ª unidade, foi lá dentro do Vila Parque, lá em Porto Belo. O projeto é abrir mais 10, que já faz parte com as suas datas e nas cidades. A gente vai abrir em Bombas, abre mais uma em Porto Belo, são mais 2 em Itapema, mais 3 em Balneário, mais uma em Camboriú, mais uma em Navegantes e Itajaí a gente vai abrir a primeira unidade que a gente não tem. Isso faz parte para os próximos anos essas aberturas. Então com isso aí a gente deve chegar aos 1.000 funcionários, deve chegar a uns 50 mil alunos, a hora que toda essa expansão tiver concretizada. Hoje a nossa unidade matriz é a segunda maior academia do país, são 7.200 metros quadrados de área. É uma academia realmente bem completa, que ali tem desde a parte de piscina, a crossfit, ao maior estúdio personal do Brasil, lá dentro, com 1.000 metros quadrados. É realmente uma academia muito bonita, eu já tive o privilégio de conhecer, é uma estrutura que impressiona e o que é muito importante é que tu tem ali, como tu falou, um centro integrado que tu encontra tudo naquele local e isso é muito bom para o empresário, que facilita, né? Que tu não precisa estar se deslocando a vários locais para poder ter ali todo o seu plano de treinamento e toda a estrutura que tu necessita. Eu acredito que a pandemia veio nos mostrar muito da importância de nós mantermos hábitos saudáveis, de nós mantermos o nosso corpo em movimento. Foi mostrado, estatisticamente falando, que as pessoas que tinham um melhor preparo físico, que estavam em melhores condições, passaram melhor
pela pandemia, e hoje em dia nós vivemos mais tempo. Então, hoje, os 40 não são os 40 que eram na época dos nossos avós. Então, as pessoas estão vivendo mais tempo, e com essa longevidade é importante tu saber como é que tu vai estar, né? Se tu vai estar bem para poder usufruir da tua vida, né? Ou tu vai estar enfraquecido a tua parte física. É verdade, a pandemia ao mesmo tempo que foi difícil para o setor, porque a gente acaba tendo uma concentração de público e a pandemia, até os órgãos públicos proibiu a concentração, não era indicado a concentração de um monte de pessoas que podia se contaminar, então a gente passou momentos difíceis, mas o pós-pandemia nos auxiliou muito. Tanto é que em função o pós-pandemia que fez com que a gente pensasse em fazer expansão. A gente já fazia bastante tempo que não abriu unidade nova, acho que desde 2014, 15, que a gente não abriu unidade nova. Ficamos bastante tempo assim, mas a pandemia realmente fez com que as academias enchessem, não só as nossas, mas de forma geral pelo Brasil inteiro. As academias acabaram enchendo, as pessoas perceberam a necessidade de fazer atividade física, que não é para só ficar no sofá, tem que cuidar da saúde. Então a alimentação foi uma coisa que foi muito mais cuidado, os cuidados com a alimentação, os cuidados em fazer exercício. A pandemia nos ensinou muita coisa para o mundo de forma geral. Melhorou bastante, as reuniões passaram a ser online, o tempo começou a mudar, então as academias com isso ganharam vamos dizer assim, uma publicidade grande, um holofote grande com a necessidade de cuidar do corpo. Isso ajudou bastante a gente. Sofremos no começo, como foi o turismo também, né? Os hotéis ficaram vazios por bastante tempo e hoje a hotelaria tá surfando não só aqui em Balneário, mas em vários lugares. O povo está viajando mais, tá curtindo mais, tá dando muito mais valor para as experiências, né? Eu acho que mudou muitas coisas depois da pandemia, que foi algo trágico para todos nós que vivenciamos isso, mas trouxe depois que passou ela algumas mudanças de hábitos interessantes, né? Que nem as pessoas passaram a se preocupar e valorizar muito mais se manter saudáveis. O turismo interno cresceu bastante também com essa questão da proibição ou do medo, né, de ficar preso fora do país, então desincentivar um pouco mais as belezas e as potencialidades que nós temos aqui no Brasil, que são muitas. Pena que em muitos lugares ainda não tem a infraestrutura igual ao que nós temos no exterior, né? Mas eu acho que nós temos todas as condições de trabalhar nisso. Eu acho que Balneário Camboriú tem mostrado um pouco disso também com os projetos que vêm se criando em torno do turismo, e se pode, né, fazer um aproveitamento muito maior do turismo local. Inclusive aqui em Balneário Camboriú mesmo nós temos várias potencialidades que nós temos aqui das praias anexas que podem ser exploradas turisticamente. Não, verdade. Balneário tem muito potencial ainda para ser explorado, até na parte de hotelaria. A gente não tem um hotel de luxo, um hotel boutique aqui em Balneário, e mudou muito. Meu pai tem hotel, eu comecei minha trajetória profissional em hotel, e a gente vê que o hotel ainda Balneário não evoluiu para os hotéis. A gente está com os hotéis ainda da época de excursão de ônibus. E o público de Balneário mudou, quando a construção civil passou a ser o carro-chefe da cidade. Antes era o turismo, só a hotelaria, e a construção civil começou a fazer alto padrão, e a hotelaria não acompanhou. Hoje, quando o pessoal acaba alocando um apartamento de frente para o mar, no Airbnb, porque a hotelaria hoje deixa um pouco a desejar, quando fala o hotel de luxo, hotel boutique, mas eu acho que já e realmente Balneário precisa, já vai ser suprido. Isso aí vai ter que abrir bons hotéis boutiques para trazer, isso para ser vai ser importante, trazer um público mais qualificado, né? Pois é, eu até te perguntar a respeito disso, porque foi algo que me surpreendeu, que eu vim do Rio Grande do Sul recentemente, estou há um ano aqui em Balneário Camboriú, e do período que eu permaneci no Rio Grande do Sul, boa parte dele foi em Gramado. E Gramado nós temos como referência, né, excelentes hotéis, um grande serviço na rede hoteleira, e quando cheguei em Balneário Camboriú, eu imaginei que nós fôssemos encontrar muitos hotéis 5 estrelas, muitos hotéis alto padrão, e realmente não tem. Como tu falou, é um perfil bem assim dos anos 90, né, uma coisa bem de excursão, e eu queria entender um pouquinho, isso tem a ver com o plano gestor da cidade, ou a falta mesmo de iniciativa do empresariado por buscar esse tipo de hotéis, ou a falta de demanda, o modelo ainda não é muito bem estabelecido. Por que não se pensou ou não se tem assim uma aceleração nesse sentido? Bem, é que assim, Balneário, como tu falou, foi feito, o parque hoteleiro de Balneário era até maior que o de Floripa, um parque hoteleiro muito grande,
tem muitos leitos, tem muitos hotéis, a gente tinha mais de 100 hotéis, na época que eu trabalhava, não sei como é que está hoje, mas havia mais de 100 hotéis. Se abriu muito pouco hotel nos últimos 10 anos, praticamente quase nada, desconheço assim, um outro caso. Teve algumas ampliações, mas poucos hotéis eram abridos, e realmente tinha ainda aquela concepção de excursão. Balneário do passado era assim. E aí a construção civil começou a trazer um público mais elitizado, começou a fazer alto padrão. O padrão da construção civil em Balneário é entre os melhores do país. Mas o que aconteceu? O terreno valorizou demais. Não tem nada a ver com a política pública, tem a ver com o custo do terreno. Não vale a pena hoje tu fazer mais um hotel. Pelo menos onde tem índice gabarito livre em Balneário. Uma vez me procuraram para me ajudar. Tu conhece tudo dos imóveis, tem uma rede hoteleira 5 estrelas, quer botar um hotel de frente para em Balneário Camboriú. Eu falei, esquece, porque o metro quadrado a conta não vai fechar. O último terreninho que eu sei que foi vendido aqui em Balneário de frente para o mar foram 160 milhões, para um terreno de 1.050 metros quadrados. Então por aí tu faz a conta, nem comportaria um hotel 5 estrelas, um terreno desse tamanho, mas tu olha o custo de aquisição desse terreno. Então não vai fechar essa conta. Onde é que a gente vai conseguir ter um hotel 5 estrelas? Na região das praias hoje. Eles vão querer um hotel de frente para o mar, porque no centro de Balneário Camboriú a conta não fecha. Quando tu pensa que tu vai fazer um prédio lá de 50, 60, 80, 90 andares, tu vai botar um hotel para receber isso aí em quanto tempo? O empreendedor, até o dono do terreno, ele acaba fazendo conta e não vale. Meu próprio pai tem um hotel, a conta nossa é o seguinte, um dia a gente vai permutar, vai virar prédio. E é mais um hotel que vai para o chão, já foi vários hotéis em Balneário Camboriú para o chão, para dar espaço a prédio, e não saiu nenhum hotel 5 estrelas porque financeiramente não se viu a viabilidade econômica aqui no centro da cidade, porque tem gabarito livre. E Balneário tem sim uma política pública para hotel boa, que tu pode entrar com um projeto especial. Então eu acho que na região das praias pode ir no conselho da cidade e tentar um projeto especial, fazer um pouco mais do que o gabarito está lá, mais específico para hotel. Então vai ter esse incentivo. Eu acho que nos próximos anos deve estar saindo. Eu sei de algumas sondagens que tem. Eu acho que já vai ter. Na Praia Brava tá vindo o Emiliano, né? Vai ter um hotel lá junto. E Balneário já vai ter um hotel mais premium, porque já mudou demais o público, né? Nós não temos mais vocação para o público excursão aqui. Ainda está vindo, vem bastante, mas é um processo que eu acredito que nos próximos anos, inclusive até a própria construção civil, vai acabar tomando espaço, e ainda já vários foram para o chão para dar espaço para prédio, e outros ainda vão. Vai ter bastante hotel que vai reduzir bastante esses hotéis ainda de excursão, dando espaço para edifícios altos, e a gente vai acabar tendo esses hotéis boutiques, esses hotéis 5 estrelas, na região das praias daí. Tu que é um grande entendedor aí do mercado imobiliário, o modelo de negócio de termos um hotel vinculado em parceria com uma construtora dentro de um empreendimento de uma construtora, esse modelo de negócio é viável aqui em Balneário Camboriú? E pegando também, fazendo mais um parênteses nessa pergunta, em relação ali às nossas praias que nós temos ali, Taquaras, Taquarinhas, existiria possibilidade de fazer alguma coisa a nível de hospedagem naquela região? Bem, eu acho que sim, acho que vai acabar surgindo a Barra também, é um local que tem o seu charme, né? Eu já escutei alguns boatos de hotéis vindo para aquela região, ser alguns estudos, pelo menos, que tem. E a própria região das praias dá sim para fazer um hotel, não vai fazer um hotel com prédio de 7, 10 andares, mas pode, como tem mais área lá, e lá o gabarito é 3 andares, 3 andares e meio, então tu vai fazer um hotel horizontal, não vertical, mas eu acho que daqui a pouco vai sim sair naquela região hotéis qualificados, hotéis mais boutique, mais premium, hotel 5 estrelas, que está faltando para nossa cidade isso. Tá faltando, e às vezes o público tem muita ressalva em relação a qualquer coisa da iniciativa privada, né? Achando que a iniciativa privada vai privatizar, digamos assim, as praias, quando na verdade a iniciativa privada ajuda a manter o local, né? Trazer mais infraestrutura, trazer mais segurança, porque não adianta tu ter um local abandonado e subaproveitado, quando na verdade ele poderia ser muito melhor explorado na parte turística, ou até mesmo para a população poder fazer uso com uma infraestrutura melhor, né? Sim, não, a iniciativa privada, hoje acho que os empresários de Balneário estão
entendendo que a gente precisa de qualidade de vida aqui. Temos que integrar a preservação com o desenvolvimento e apesar, Balneário já entrou com essa vocação de prédios altos, eu acho que virou uma referência, acho que dos 10 prédios mais altos do Brasil, acho que 7 estão em Balneário, entre os que estão prontos e os que estão com o projeto aprovado. Então, Balneário tem essa vocação. Eu sou contra que nas praias se replique isso aí. Eu acho que Balneário foi feito, acho que as praias tá bom do jeito que tá. Acho que 3,5 andares, a gente tem que cuidar. Lá na região da Enterprise, acho que menos é mais. Acho que não temos que ter quantidade, temos que ter qualidade lá na região das praias. E o turismo de Balneário vai crescer. A gente tem trazido os artistas, um monte de famosos, todo mundo quer vir para Balneário, passar o Réveillon, passar Carnaval, vir curtir a cidade, conhecer a cidade, porque a gente acabou pegando uma reputação boa. E o empresariado contribuiu muito para isso, né? Construção civil, até a divulgação da cidade lá fora, não é nem tanto o poder público, é muito até da iniciativa privada, está divulgando, está melhorando. Eu acho que esse papel da iniciativa privada, em parceria até com o setor público, é fundamental para a nossa cidade crescer. Certamente, a iniciativa privada ela tem, né, essa preocupação e essa visão profissional para enxergar a gestão e para poder colaborar nos pontos de interesse da cidade. A parte ambiental ela é muito importante, até porque a nossa cidade ela é abençoada com a natureza, com tudo que ela oferece, e que é o que encanta os moradores, os turistas, né, a gente poder aproveitar nossas belas praias, nossos rios, e sabemos que a questão principalmente da preservação desses rios e da água, né, que nós tivemos aí sempre a questão da pureza da água, principalmente na Praia Central. Como é que a iniciativa privada enxerga e vê o desafio com o crescimento populacional da cidade de nós mantermos essa preservação ambiental e não permitir que venha se deteriorar as nossas águas, as nossas vegetações por conta desse crescimento? Bem, a iniciativa privada contribuiu bastante. A gente conversou um pouquinho antes. Tem um ONCIP, que é da iniciativa do setor privado, que acabou fazendo o projeto do alargamento e doando para o município executar. O projeto da reurbanização também, com o Índio da Costa, também foi contratado e foi doado, porque numa licitação não ganha o melhor projeto, ganha o mais barato, e às vezes ele vem incompleto, por isso que até acaba acontecendo os aditivos, né? E também houve uma pressão da iniciativa privada, já em gestões anteriores, para que se melhorasse a qualidade da água, que melhorasse a rede coletora. Hoje Balneário tem 100% de rede coletora, né? Mas não estava de acordo o tratamento dos dejetos, mas agora o Oli Pavone está à frente da EMASA, é um engenheiro, uma pessoa aqui da cidade, que entende muito. Eu acho que está fazendo um belo trabalho pela apresentação que ele fez para nós empresários na UNCIP. Todo diagnóstico, porque não pode faltar água, e também tem o tratamento de esgoto, mas não é só o tratamento, é a captação da água também, porque o Rio Camboriú tu tem um percentual que o órgão ambiental permite que tu capte, para que não, daqui a pouco o rio acaba não venha a sofrer as consequências. Mas agora com esse projeto tá saindo do papel também lá em Camboriú, de fazer um grande parque imundável. Eu acho que nós vamos ter bastante tempo água, tanto para a cidade de Camboriú quanto para Balneário. Eu conversei com o prefeito Leonel Pavan também, há uns 15 dias atrás. Ele disse que está se mexendo para fazer o licenciamento, fazer uma estação de tratamento em Camboriú, que não tem, e que eles querem fazer 10% ao ano de rede coletora. Realmente não é o prazo ideal, mas se pensando nesse ritmo, que em 10 anos a gente teria saneamento básico 100% em Camboriú, mas a principal concentração de gente hoje seria o Tabuleiro, o Monte Alegre, o Barranco e principalmente o centro de Camboriú. São os principais, o restante mais afastado, tem pouca gente morando, então não poluiria tanto, porque não dá para pensar só Balneário. Balneário pode daqui a pouco tratar 100% de esgoto, tem 100% de rede coletora, mas a gente tem que pensar no município vizinho também, e essa interligação entre os dois municípios é fundamental para a gente ver isso, ter políticas de controle, realmente, de utilizar, realmente, como eu falei, preservar, mas também deixar a comunidade venha junto. Tem que ter esse equilíbrio, né?
Sim, é muito importante isso, até porque não podemos pensar que nem tu falou só em Balneário, porque o rio vem lá de Camboriú, então obviamente tudo que acontece lá afeta, obviamente, nessa água que vai desembocar nas nossas praias, né? Então é muito importante essa ação e essa preocupação e entender isso como algo conjunto. Eu acho que a política tem que se inspirar um pouquinho mais na iniciativa privada de entender que essa integração entre os municípios, esse interesse comum é onde nós encontramos a nossa força para poder resolver os problemas, né? Porque às vezes só uma pessoa tentando resolver sozinho não consegue. Na verdade, a gente mora nessa cidade, a gente não está aqui só. Eu vejo, a maioria dos empresários que estão aqui acabaram se apaixonando pela cidade. Resolveram pegar Balneário com a cidade para morar, para ver os seus filhos crescer. Então a gente precisa, não pode pensar Balneário só hoje, nem daqui 5 anos. Tem que pensar daqui 10, 15, 20 anos, que tipo de cidade a gente quer para os nossos filhos. É, muito sobre isso, né? Muito a questão de legado. Mas tu é um cara, assim, que tem uma história empreendedora que inspira muito e a tua rede é um grande sucesso, né? A Wave, ela se tornou uma grande referência dentro do segmento, sobretudo aqui na região. Assim que nós chegamos na cidade, já conhecemos já as academias e eu queria entender um pouquinho qual é que é o segredo para tu sair de uma categoria normal, por exemplo, poderia ter simplesmente ter tido uma academia, como muitos empresários têm, e construir uma rede de sucesso como a Wave. Bem, foi bastante trabalho e buscar sempre muito conhecimento. Eu participei de muitos congressos, eu fui visitei academia até na Rússia, viajei para congresso e feira na China, em Taiwan, fui algumas vezes para os Estados Unidos, São Paulo ia todo ano, tem a maior feira da América Latina. Então sempre buscando conhecimento, contratando consultoria e a gente foi melhorando, melhorando. E aí até a ideia de montar, que saiu a segunda maior academia do Brasil, foi numa viagem que eu fui para a Austrália e Nova Zelândia. Lá eu visitei a maior academia do mundo em número de alunos, tinha 11.500 alunos. Era mais focado na parte de aulas coletivas. Eu voltei para o balneário e disse, pô, eu preciso fazer algo mais pensado, algo mais projetado. Aí surgiu a ideia, começou o projeto embrionário da unidade da 3300, que é hoje a nossa matriz, a unidade maior, a unidade de referência. E as filiais foram aparecendo depois, até a primeira filial apareceu no meio da obra de construção e foram depois, ao longo dos anos, foram aparecendo as outras unidades, mas também fruto de muita dedicação e sempre buscando realmente estar acima da média. O que o pessoal fazia, a gente estava sempre como referência, vendo já o que estava acontecendo lá fora do Brasil, que depois de um tempo chegava para São Paulo e de São Paulo vinha para o resto do país. A gente estava pulando etapa e quando a gente ia no congresso, muita gente olhava, o que eles estavam falando é coisa que a gente já fazia. Então a gente ficava feliz em saber que a gente estava no caminho certo. Buscar o estudo e referências é sempre muito importante e isso mostra um planejamento, né? Sempre buscar aquele algo a mais. Enquanto a pessoa está ali olhando para o vizinho, está estudando, sempre procurando o que está dando certo, o que está funcionando em todo mundo. Tu mencionou a tua viagem à Austrália e à Nova Zelândia e essa é uma viagem que eu gostaria muito de fazer, que é um local fenomenal. Queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência lá naquela região, porque é algo assim que é bem diferente do que nós encontramos aqui, né? Bem, eu tinha me formado na faculdade e eu falei, se eu não for agora, acho que eu não vou mais. A ideia até era ficar 3 meses, acabei ficando num só. Acho que bateu saudade da academia, saudade da família. Resolvi encurtar um pouco a viagem. Eu fiquei 20 dias na Austrália e 11 dias na Nova Zelândia. Foi uma experiência muito bacana. Fui no período da Copa do Mundo. Eu vi parte da Copa do Mundo na Austrália e a final eu estava já em Auckland, na Nova Zelândia. E tive a oportunidade, foi uma experiência muito importante para mim, abriu muito a cabeça, não só o negócio de academia, mas de forma de a cultura deles, são muito organizados, são muito honestos, né? Um povo, as coisas funcionam muito bem lá. E aí ver o sistema que eles tinham da academia, como funcionava, o volume de alunos, abriu a cabeça, foi uma visão diferente. E a Austrália é até um pouco parecido com o Brasil, né? A gente tem a parte de Sydney, que é uma parte mais fria. Eu fui no inverno, que era frio, tá lá de casacão. E ao mesmo tempo eu viajei para Cairns, que é mais ou menos na altura da Bahia, que eu tava lá jogando vôlei e tal na piscina, jogando vôlei de praia. Então, com a distância pequena é o caso do Brasil, né? Já a Nova Zelândia já não. Lá
eu só pego a parte fria, até pior que o Brasil, né? São a Ilha do Sul e Ilha do Norte. Mas a Austrália é um país muito bacana, apesar de ele ter parte dele ser deserto. Foi uma experiência fenomenal. Te recomendo ir lá visitar a Austrália e Nova Zelândia, vale a pena, apesar de ter dois detalhes para tu frisar. Uma é que lá é mão inglesa e o volante é do outro lado. E segundo é o fuso, né? São 13 horas na Austrália e 15 na Nova Zelândia. Quando eu voltei, às vezes eu estava pegando a pista do outro lado, por força do hábito, que a gente dirigiu muito lá, e chegava de noite não tinha sono, e durante o dia eu morria de sono. Até tu pegar uma semana pelo menos ali, até tu sair daquele problema do fuso, no tempo que tu ficou lá. Esse fuso acaba tu sentindo bastante quando chega e depois quando tu volta. E eu principalmente dirige e não pega carro para passar marcha, porque como tá do outro lado, vai ser com a mão esquerda. É uma batalha. Eu tenho certeza disso, porque inverter a ordem natural que tu tá acostumado, que tu te criou a dirigir, deve ser uma questão bem confusa. Essa questão do fuso horário também é complicada. Mas eu tenho muita vontade, sobretudo a Nova Zelândia, né? Principalmente eu sou um cinéfilo, então conhecer as locações do Senhor dos Anéis, que é uma obra assim que eu sou apaixonado, principalmente pelos locais, né? Eu sempre gostei muito da natureza, assim, o pessoal falava assim, vamos numa cidade e tal, eu sempre gostei mais nos locais ligados à natureza. Então, lá é um local especial, assim, um dos poucos lugares que a gente ainda encontra na sua naturalidade, né? Que foi pouco tocado pelo homem. Na verdade, assim, a Austrália já é um pouco mais moderno, né? A Nova Zelândia, quando eu fui, não sei como é que está hoje, havia 3 milhões de habitantes no país, 2 milhões ficavam em Auckland, na capital. Então o resto era pouca gente. A gente pegou o carro, dirigiu, conheceu muita coisa. E tem um fato engraçado, na época já não tinha GPS, não tinha nada dessas coisas, né? Uhum. Eu viajei, foi em 2002 para lá, e era mapa. E aí falou assim, olha, vai lá para a cidade de Rotorua, tem os vulcões, tem um monte de coisa bacana para tu visitar. Eu falei, como é que eu faço para chegar aqui? Ele disse, não, quando estiver chegando tu vai saber. Eu vai saber? Começamos a chegar na cidade, um cheiro forte de enxofre. Aí disse, estamos chegando, estamos chegando. Foi bem engraçado aquilo, realmente marcou. A pessoa disse, não, pelo cheiro tu vai saber que está chegando. Começamos a chegar, o cheiro forte de enxofre nessa área, as pessoas já estão acostumadas. Uhum. Mas também é uma cidade bem bonita. A gente foi para Taupo depois também, que é uma cidade próxima. Valeu a experiência de tu olhar lá, foi muito legal e foi bem na época como eu falei antes, da Copa do Mundo. Então teve uma experiência porque tu acabava encontrando os brasileiros porque após cada partida o povo ia para rua. Uhum. Aí tu conheceu muita gente, tinha muito brasileiro lá na Austrália e Nova Zelândia. Não sei se até hoje o pessoal vai muito ainda, mas naquela época tinha brasileiro, sei lá, era um volume grande de brasileiro. Fiquei até impressionado. Sim, até porque tu pegou um momento muito propício, né? Um momento de Copa do Mundo aí para encontrar brasileiro é o melhor momento que tem, né? Das tuas viagens que tu já fez aí, qual foi a outra grande experiência que tu pode contar, que tu teve um local que te marcou bastante? Bem, não tem nada a ver com o profissional, mas eu acho que assim, o local que me marcou bastante foi a Suíça também. Isso é A incrível. Suíça eu na verdade acabei indo que tinha um amigo lá, não fazia parte da minha trajetória, eu acabei mudando a passagem e acabei ficando uma semana na Suíça. A viagem ia fazer um cruzeiro pela Grécia, Croácia, e já tinha comprado o cruzeiro, e a passagem a gente pegou, ficou uma semana a mais e fez a Suíça primeiro. Impressionou muito, né? A Suíça é muito bonito, a gente pegou o verão, então conseguimos nadar no lago, é, visitamos várias regiões, chegamos 30 graus na Suíça, mas ao mesmo tempo tu sabe que o inverno lá dá -20, né? Uhum. Não é o nosso, o que a gente acha frio aqui com 3 graus, 0 graus, lá é -20. Então nem sai de casa direito. E a gente pegou muito calor lá. Mas foi uma experiência também muito bacana. Eu gostei muito de visitar a Suíça.
A Suíça é um lugar incrível e dá muita inspiração toda vez que a gente sai do Brasil e vê, né, como é que funciona a sistemática desses lugares. Tu acredita que é possível a gente conseguir implementar uma sofisticação na parte da nossa limpeza urbana, dos cuidados, né, do nosso turismo, similar ao que a gente encontra lá fora? Ah, eu acho que não, porque eu acho que isso é cultural. Vou até citar um caso aqui. A gente, a gente ia pegar o navio, o nosso navio, cruzeiro, de Veneza. E aí o casal de amigos que estava lá, que morava na Suíça, falou: ah, não, a gente está pensando em ir para Veneza para dar uma passeada também. Vamos fazer o seguinte, vocês não vão com a gente de carro. Aí a estrada, a gente ia até Milão primeiro, ia dormir em Milão, depois nós ia para Veneza. Quando chegou o momento da estrada, eu falei assim: nós já saímos da Suíça, nós estamos na Itália já. Tá, estamos, como é que tu sabe? A limpeza. Já estava cheio de coisa jogada no chão, já tinha lixo, já tinha coisa. O italiano é, é lindo a Itália, a comida é muito boa, até comi muito melhor na Itália que na Suíça, mas tudo funciona na Suíça. Até inclusive esse amigo, ele trabalhava numa academia, que ele era formado em educação física, tinha sido personal ali na Wave. E lá a academia, por exemplo, no final de semana não tinha ninguém, a porta ficava aberta. Ele abria a academia de manhã e no final do dia ele ia lá fechar. Mas ninguém rouba nada, ninguém faz nada, ninguém joga papel no chão, a limpeza, tudo funciona na Suíça. O trem não tinha ninguém cobrando, as pessoas sabem que tem que pagar. É questão de educação, né? E já na Itália tem que ter controle, mas como eu falei, é cultural. Então, eu tenho sempre um provérbiozinho que eu falo, né? Não existe político corrupto numa sociedade honesta. E não existe político honesto numa sociedade corrupta. E a nossa sociedade ela tem que evoluir muito, né? O guarda para, o cara já quer tentar subornar o policial. O cara vai lá, troca o voto dele por uma cesta básica, para pagar a conta de luz, por uma caixa d'água, por um negócio. E depois quer exigir dos políticos. Ele não tem direito a nada, né? Ele vendeu o voto dele, tá pago já. E então tem que ter uma mudança cultural no nosso país. Quando tiver essa mudança cultural, não só de limpeza, mas até para o serviço público hoje, se a gente quer ter políticos melhores, a gente tem que melhorar primeiro a sociedade, né? E a É. sociedade acaba elegendo eles lá. Se a sociedade avaliasse e visse que ele não votasse, a gente não tinha político corrupto lá. Certamente, né? As pessoas gostam muito de apontar a corrupção para os políticos, mas o povo é corrupto, né? A corrupção está no nosso dia a dia, em pequenos atos, pequenas coisas. A pessoa que vai no mercado e a caixa se confundiu e deu o troco errado, devolveu o dinheiro para ele mais o troco e ele fica quieto, ele está sendo corrupto ali. Então, e é questão de limpeza também, né? Eu fico olhando assim, as pessoas jogando lixo na rua, né? Ou joga pela janela do carro, não se preocupam que aquilo ali vai atrapalhar a vida de outra pessoa. Eu acho que se a gente tivesse uma cultura de ter um senso coletivo, acho que nos falta muito, nosso país seria um lugar muito melhor. Em relação, por exemplo, a barulho, tu pega num condomínio, condomínio só dá problema porque as pessoas não respeitam o espaço da outra, o sossego da outra, a limpeza da outra. Que nem esses dias no meu próprio condomínio teve gente, tem sempre aquelas áreas mais próximas ao térreo que tem tipo umas áreas externas, né? E o pessoal jogou lixo pela janela ali naquela região. Eu fui pensando, nossa, mas é óbvio que se eu jogar lixo pela minha janela vai cair no meu vizinho, não tem outro local para cair. E mesmo assim as pessoas fazem, né? Então é realmente algo cultural nosso que teria que se mudar a partir da educação, mas também É, temos um longo caminho pela frente, né? concordo, acho que esse caminho é importante, porque o teu direito vai até onde começa o direito do outro. Se a gente tivesse esse bom senso no coletivo, inclusive até o judiciário não estaria sobrecarregado, como é no Brasil, a gente teria um país melhor. Porque todo mundo pensava no outro, ó, não vou fazer tal coisa porque vai prejudicar o outro, esse tipo de coisa, esse pensamento coletivo seria fundamental para a gente melhorar como sociedade, como civilização. Eu acho que nós estamos no caminho, né? Se a gente parar para pensar, alguns países europeus têm que pensar que eles são, como país e como sociedade, tem mais 1.000, 2.000 anos a mais que o Brasil. E então essa evolução vai ser importante. É um trabalho, mas acho que a sociedade tem que entender isso aí. A gente não tem que querer levar vantagem. Não, a gente tem que pensar no coletivo. Se todo mundo pensar,
Agora, hoje em dia, está cada um olhando só ao seu lado. É por isso que tem muita coisa que precisa melhorar ainda no nosso país. Graças a Deus, ainda a nossa região aqui é uma região um pouco atípica, né? Acho que a limpeza aqui ainda é muito melhor do que se a gente for em outras cidades, até como a gente conversou em São Paulo e outros locais. Tem muito mais lixo no chão, muito mais coisa pichada do que nossa cidade. Acho que a nossa cidade ainda é uma cidade bem cuidada, a população cuida, poderia cuidar muito mais, mas ainda em relação à média do Brasil, ela tá muito acima. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei em Balneário Camboriú pela mentalidade das pessoas, né? Mentalidade empresarial, mentalidade política, o senso, né, de pertencimento. Eu acho que falta muito para o brasileiro isso, né? O senso patriótico, senso de pertencimento, saber que se eu sujar a cidade, eu estou sujando o meu patrimônio, estou Sim. sujando a minha cidade. E também tem um pouco de empatia, né? Eu estou sujando algo que um servidor vai ter que limpar. Não é porque ele é pago para limpar que ele tem a obrigação de limpar algo que eu simplesmente coloquei ali e não deveria fazer isso. Então tem um pouco dessa empatia, mas a gente nota aqui que tem um pensamento que está acima da média do resto do Brasil. Então o pessoal tem um pouco mais de conscientização aqui em Balneário Camboriú e é muito importante para que a gente consiga evoluir, né, para níveis mais civilizados, como pô, o Japão É, é fantástico, né? Que nem eu estava vendo esses tempos um vídeo no Japão que o camarada estava caminhando com meia na meia branca, rua e a eu meia vi. permaneceu limpa. E eu pensei, nossa, olha o nível de limpeza e de disciplina. E, pô, eu queria tanto que a gente conseguisse replicar isso aqui no nosso país, né? Mas eu acho que é um trabalho formiguinha, eu acho que talvez não tenha no país como um todo, mas em algumas determinadas regiões eu vejo Balneário, nossa região, as pessoas bastante comprometidas em querer melhorar. Até porque a maioria das pessoas que estão aqui escolheram viver aqui. Não estão só como muita gente vai para São Paulo só para trabalhar. Ah, aqui é bom para trabalhar, para ganhar meu sustento, mas não é o objetivo de ninguém se ver daqui passando a velhice morando em São Paulo como objeto de desejo. E Balneário não. Balneário as pessoas querem viver aqui, querem morar aqui. Então, quando a pessoa está com essa mentalidade, é mais fácil ela entender que ela precisa cuidar do local onde ela escolheu, que ela ama, que ela quer viver, que ela quer morar. Eu acho que com o tempo, a gente vai melhorar muito essa consciência. Claro que a dificuldade de Boné é que toda hora está vindo muita gente de fora. E até a hora que eles tiverem essa cultura, e acaba transmitindo para os outros que chegam. Opa, porque se tu tem um local que está cheio de lixo jogar no chão, tu joga também. Se tu vai numa praça, numa cidade, não tem nada no chão, tu fica até envergonhado de jogar alguma coisa no chão. Então eu acho que a hora que Balneário conseguir criar essa cultura, pelo menos uma parte da população, os nossos novos moradores que começarem a vir vão passar a absorver mais essa cultura de cuidado, apesar de a gente estar muito acima da média. Certamente, até porque a gente tem que pensar um pouquinho no nosso legado, né? O que que nós vamos deixar para as futuras gerações, o que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós temos que começar essa preocupação aqui. São Paulo é uma região, é o polo do Brasil, uma região muito desenvolvida, onde está toda a nossa riqueza, onde está o coração dos negócios do nosso país, mas nós vemos Santa Catarina se levantando como um estado muito forte. Tem uma política bem consolidada, tem grandes lideranças empresariais, é palco de grandes negócios e de grande evolução. Balneário Camboriú é uma grande referência, mas contudo ela é pequena, então ela não comporta um crescimento exacerbado. Contudo, todas as regiões anexas aqui, se tu for juntar elas, tu tem um grande potencial. Então nós temos, por exemplo, o Porto de Itajaí, nós temos Navegantes, que tem toda uma potencialidade ali. Tu acredita que Santa Catarina possa ser um novo referencial no futuro do Brasil em termos de negócios, em termos de visibilidade, como um grande centro em expansão? Acredito sim, acho que Santa Catarina tem se mostrado um dos melhores indicadores a nível Brasil. Santa Catarina está sempre entre os primeiros e a gestão tá sendo boa, está sendo eficiente. O Jorginho tá fazendo um bom trabalho no governo do estado e os empresários têm participado bastante, estão bem atuantes e fazendo a economia. A gente tem de tudo aqui, né? Nós temos praia, nós temos serra, nós temos calor, nós temos frio, nós temos natureza e tem uma economia bem diversificada. Nós temos lá o oeste produzindo frango, madeira,
nós temos o porto exportando, nossos portos são extremamente competitivos, nós temos um turismo muito forte, a construção civil muito forte. Eu acho que o futuro de Santa Catarina é muito bom. A gente tem um desafio só, mas o Jorginho está enfrentando isso aí, que é a nossa mobilidade urbana. Hoje, se tu pegar o cara de Curitiba que quer descer para Balneário, tá muito complicado, o trânsito está um inferno. E essa via mar vai melhorar bastante. Então, ela vai facilitar bastante. Essas outras avenidas que estão se projetando para o Estado, tem que se investir muito em infraestrutura. Eu acho que aquele contorno viário ali do governador Celso Ramos, que termina lá em Palhoça, já aliviou bastante. Essa via mar vai sair de Joinville e vai ligar até o contorno viário, para ser como se fosse uma paralela BR-101. Já existe projeto ali, e também saiu uma paralela à BR-101 entre essa via mar e a BR-101 saiu uma outra, mas aí saindo de Navegantes, indo até Tijucas. Isso vai ser mais uma opção. Nós temos também o negócio da parte de sair as marginais, pelo menos de Pissarras até Tijucas também, porque essa região, por causa do porto, as coisas e tem muito adensamento populacional nos municípios de Itapema, Itajaí, Balneário, então tá congestionando demais. A nível lá do oeste também temos que fazer mais melhorias. Eu sei que lá para a região de São Joaquim estão fazendo já uma ligação para o Rio Grande do Sul, que isso, o pessoal lá da Serra vai conseguir ir para Gramado de uma forma mais perto. Falta 40 quilômetros, acho que 20 de Santa Catarina e 20 do Rio Grande do Sul para asfaltar. Aí fica o caminho todo asfaltado, fica melhor. Dá para fazer uma ligação também lá para Cambará do Sul, para ter aquela região do Quênio ali, Praia Grande. Então a gente pode aproveitar muito a nossa região também da região oeste, mas precisamos investir para continuar crescendo, precisa investir muito na mobilidade urbana. Certamente, né? Sem a mobilidade urbana, para tudo. Então não tem como escoar a produção, não tem como se locomover o turismo, e os políticos precisam se atentar um pouco mais a isso, né? Aqui no nosso estado, graças a Deus, estamos vendo algumas movimentações importantes, diferentemente de outras partes do país, que o pessoal fica muito parado e não acompanha, né, o crescimento, até porque o crescimento demográfico aqui é muito acelerado, né? Estava vendo as estatísticas, né? As construtoras não conseguem entregar os imóveis na mesma taxa de crescimento que a população que está vindo para a cidade, né? A qualidade de vida que o nosso estado está oferecendo está fazendo com que todo mundo quer vir morar para cá. Uhum. Estava conversando, tu mesmo veio do Rio Grande do Sul e tem diversos amigos fora, que Balneário, o pessoal fala que Balneário tem 30 mil habitantes a mais no final de semana. São pessoas de Curitiba, Joinville, Blumenau, Brusque, cidades vizinhas que vêm passar o final de semana aqui. Tem apartamento aqui, vêm passar o final de semana. Então no final de semana nós temos 30 mil pessoas a mais na cidade de Balneário. E tem capacidade para mais, porque Balneário acaba arrecadando muito. Às vezes tem lá 100 apartamentos no prédio, tem 20, 30 moradores. Os outros 70 vem no final do ano, vem no final de semana. Isso acaba ajudando porque contribui com o imposto, mas não está aqui tendo necessidade de creche, escola, saúde. Então a Balneário consegue ter uma arrecadação alta e uma qualidade de vida boa, porque se todo mundo morasse nos apartamentos que a gente tem, ou 70%, 80% de taxa de ocupação dos apartamentos das cidades, ninguém andava na rua, né? É muito apartamento. Certamente a gente tem uma boa referência disso no verão, né? Eu passei o primeiro verão na cidade, né? Eu que reforço as estatísticas, né, das pessoas que estão chegando para Balneário Camboriú e, nossa, é impressionante, né? Tu tem uma cidadezinha pequenininha, tranquila e daqui a pouco quando tu vê ali tem milhões de habitantes ali junto contigo. O prédio é muito legal, essa referência que tu falou, que o meu prédio, as garagens são bem vazias, assim. Aí daí chega na época de veraneio, aí lota tudo, vira um outro prédio, né? É impressionante. A gente vê também pelas luzes, a cidade à noite nos prédios, assim, 1, 2, 3 luzinhas, daí quando é veraneio tá todas as luzes acesas. A cidade cresce muito, né, na época que chega, né, a alta temporada. Falando um pouquinho agora em relação ao futuro, tu que trabalha no mercado imobiliário, que é um investidor nesse setor, tu acha que ainda Balneário Camboriú tem bastante oportunidades para quem quer ingressar nesse setor, ou é algo que quem já está estabelecido está e quem não está fica mais difícil? Eu acho que sim. Balneário continua crescendo.
Algumas vezes até no passado achava que não tinha mais como continuar valorizando e continua cada vez mais valorizável. Acho que tem bastante coisa nova acontecendo na cidade. Nós vamos ter o Parque das Neves, nós temos ali no Morro do Careca o Sky Glass ali, que igual que tem em Canela, é o mesmo grupo. E vários outros projetos vão começar a vir para Balneário. Então tem muito espaço, tem muito mercado ainda em Balneário. Não só Balneário, mas a região toda, né? Está num crescimento muito grande, né? Tanto Itapema quanto Porto Belo, Bombas Bombinhos. Eu acho que tem muito espaço ainda no mercado imobiliário. Certamente, essas duas atrações que tu falou aí são atrações que vão engrandecer muito, né? O Sky Glass do Morro do Careca ali, eu já tive a oportunidade de conhecer o Morro do Careca, vai ser uma estrutura incrível, a vista que tem ali é magnífica, e o Parque das Neves eu tenho certeza também que vai ser um grande sucesso. Eu tive a oportunidade de conhecer a Snowland lá em Gramado, e é algo assim que movimenta o ano inteiro, e é uma experiência fantástica, eu tenho certeza que vai dar muito certo aqui, até porque nós estamos num local que tem muito mais potencial de atrair as pessoas pela localização do que propriamente Gramado, que acaba ficando muito deslocada do resto do Brasil, que a gente está numa região mais próxima a São Paulo, mais É. próxima a Curitiba, fica mais fácil. Inclusive até dentro do estado, né? Se pensar, são 80 quilômetros até Joinville, 80 para o outro lado vai até Floripa. Nós estamos no meio termo de tudo, né? Estamos perto de Blumenau, de Brusque, de Jaraguá, de Joinville. Quer dizer, a localização de Balneário, a gente tem aeroporto perto, que o grande problema de Gramado é esse, né? Agora parece que tem conseguido botar voo regular lá para a cidade próxima a Gramado para facilitar, porque as pessoas tinham que ir de carro. Sim. Então acaba complicando em Balneário. Essa logística de Balneário, ela é mais perto do próprio Curitiba, né? Curitiba, se não pegar trânsito, 3 horinhas, dependendo do dia que tu for, 3 horinhas tu estás ali de carro. Então fica mais fácil para as pessoas visitarem a nossa cidade. A nossa cidade acredito que vai ser algo assim muito completo em termos de atrativo, de qualidade, de tudo que ela tem para oferecer, e a localização dela também que é privilegiada. Falando com um autêntico morador de Balneário Camboriú, quais são os locais aqui imperdíveis que tu iria me sugerir para eu conhecer? Olha, como já está morando um ano e pouco, acredito que já conhece, mas turista que fosse conhecer Balneário, eu acho que ele tem que fazer um passeio na roda para ver um lado, vai no Morro do Careca para ter uma noção do Pontal Norte, e tem que ir lá no teleférico também, né? Descer até Laranjeiras e se alugar um carro, tem que fazer um passeio pela Interpraias, né? Eu acho que são atrações, visitar as praias ali, a Grécia, eu acho que é fundamental. É um detalhe que muitas pessoas às vezes não se atentam, né? As nossas praias que nós temos além da praia central. Tu pega ali Laranjeiras, Taquaras, Taquarinhas, Estaleiro, são praias lindíssimas e às vezes o pessoal nem, não tem noção que isso também é de Balneário Camboriú. E a Interpraias, nossa, aquilo ali é eu que gosto meio da cinematografia, aquilo ali é uma cena incrível. Tu está dirigindo e ter todo aquele cenário lá. Não, verdade. Eu acho que é uma região, tu tem esse monte de prédio em Balneário, quando tu chega lá, uma vegetação exuberante daquela, por isso que eu falo que lá menos é mais. Lá não tem que liberar a construção, tem que deixar a construção 3 andares e meio, a gente tem que aproveitar a, a, a natureza junto. Eu acho que o valor do metro quadrado vai se justificar, essa preservação e essa conciliação de desenvolvimento, mas com preservação junto. E falando aqui um pouquinho de futuro, quais são os teus próximos negócios? Onde é que tu está agora aplicando mais a tua atenção? O que tu pretende desenvolver? Tu que já desenvolveu tanta coisa até aqui. Bem, eu continuo com a academia e no mercado imobiliário. Tem alguns projetos ainda, mas por enquanto ainda não vamos revelar. Mas em breve, quem sabe na próxima oportunidade, eu falo. Tem um projeto bem bacana que está sendo desenvolvido e acho que para a nossa cidade vai ser algo bem importante. Pô, e já fica aqui o convite, então, para quando tu puder falar desses projetos aqui, para a gente estar revelando eles. Antes de nós finalizarmos aqui, eu gostaria de fazer um quadro que é 1 minuto, onde eu vou fazer algumas perguntas bate-bola contigo aqui, e tu pode falar a resposta que te vier à mente ali, é uma troca rápida, tá bom? Ok. Ok. O que torna um empresário de sucesso? Eu acho que determinação. Não desistir nos primeiros tropeços, nas primeiras portas fechadas. Sim, apesar que é determinado, ele sabe onde ele quer chegar,
ele vai batalhar até o fim, ele não desiste fácil, não tem horário, não tem final de semana, ele está determinado a alcançar aquele objetivo dele, alcançar o sucesso que ele almeja, fazer com que a empresa dele realmente seja referência. Então, o empresário determinado, ele vai chegar, ele vai conseguir chegar onde ele quer. Até onde a formação acadêmica influencia no sucesso? Bem, eu tenho formação acadêmica de Direito e depois acabei migrando para a área da saúde, né, com a academia. Eu acho que é importante sim uma formação, mas não acho que seja só ela. Eu vejo muitas pessoas que se formaram e não conseguiram ter sucesso. Não é a formação, eu acho que é a determinação, é a visão, é o network. Eu acho que ser bem relacionado é importante. Eu acho que é muito mais a inteligência emocional até que a formação acadêmica a pessoa ter sucesso. Senão, nós estava cheio de pessoas bem-sucedidas, porque a faculdade hoje em dia acaba formando muita gente, né? Eu acho que a formação acadêmica ela é importante desde que tu aprenda aquilo que tu está ali, né? Que tu escute, porque tem muitos alunos que estão numa sala de aula e não escutam o professor e decoram para provas. Isso aí não dá para ele a vivência, a sabedoria. Eu até tive um apelido de vampiro quando eu estava na faculdade, porque eu sempre chegava junto aos meus professores, meus colegas que tinham algum conhecimento a oferecer e eu ficava ali bebendo daquela informação, porque sempre achei que se a gente tem a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa que tem uma qualificação, que tem um histórico de sucesso, tu tem muito o que aprender com aquela pessoa. Não, concordo. Eu falo, na minha faculdade de Direito, eu tive colegas que não passaram 5 anos lá e não leram 2 livros. Então, realmente, não vai ser a formação acadêmica, conseguiram se formar, mas não é a formação que vai fazer. Acho que é o empenho, a dedicação, é a determinação que vai fazer a pessoa ter sucesso. Mas claro que é importante, é importante sim, tu fazer uma faculdade, tu fazer uma pós-graduação, um MBA. Eu fiz MBA pela FGV de gestão empresarial. Eu acho que isso aí colabora e contribui muito, mas escutar mentes brilhantes, histórias de sucesso de empresários que passaram por dificuldades, quase quebraram, vieram de baixo, mas batalhando com determinação, conseguiram alcançar o sucesso. Isso aí serve de inspiração para a gente. Por falar em inspiração, que é o empresário que te inspira? Olha, se eu falar um só, acho que tem vários, né? Empresários. O Nivaldo da Procave é um cara com a visão de sociedade, de bem coletivo. Eu acho que é um empresário que inspira bastante. Mas tem diversos, a gente citou ali o Rubens Menin, tenho o prazer de ter amizade, que é dono da CNN, do Banco Inter da MRV. É um empresário também que veio de baixo, uma pessoa sensacional. Mas tem diversos a citar aqui, tem pelo menos uns 10. Certamente. Não posso te botar em maus lençóis porque tu tem uma rede network muito grande. Qual foi a maior lição que tu aprendeu com fracasso? Bem, uma lição que eu aprendi com o fracasso, acho que primeiro foi não desistir nunca. A gente fez algumas coisas que não deram certo e percebi que com os erros a gente aprende muito mais que com os acertos. E ali a gente tem que corrigir e levantar a cabeça e continuar a jornada, né? Eu acho que os erros, os fracassos me ensinaram muito mais que as glórias e vitórias. Certamente, né? Antes da gente aprender a fazer, a gente aprende várias vezes o que não fazer, É. né? Se tu pudesse voltar no tempo agora e encontrar a tua versão jovem, que conselho tu daria para ela? Tinha tantos, né? Tinha tantos conselhos que eu daria. Eu acho que segui uma trajetória boa, mas eu acho que eu mudaria algumas coisas. Acho que passei muito tempo fazendo alguns trabalhos burocráticos que eu poderia ter delegado mais. Talvez eu teria talvez antecipado um pouco mais a minha jornada. Eu acho que o empresário tem que aprender a delegar, senão não dá conta de fazer tudo. Acho que seria o que eu falaria para a minha versão mais jovem, delegar mais. Hoje eu faço bastante, eu delego muito, mas no período do passado acabava concentrando, foi bom, aprendi. Sei hoje o que eu delego, eu tenho conhecimento, então tem como tu cobrar,
mas eu teria iniciado esse processo de delegar mais cedo. Tem alguns padrões que se repetem, né? Várias pessoas já falaram sobre essa questão de delegar e um bom gestor também de saber identificar os seus talentos, né? Para que ninguém consegue gerar um empreendimento de sucesso sozinho, né? Precisa ter pessoas qualificadas para estar andando junto contigo. Se tu tivesse apenas 5 minutos de vida, qual as 3 pessoas para quem tu ligaria? Ah, o meu pai, minha mãe e minha esposa, né? Vou botar o quarto, né? Minha esposa quando eu estendo para meus filhos, né? Uhum. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque isso mostra que independente de qual o nosso segmento, qual o nosso setor, né, no final das contas aquilo que é mais importante para nós é a nossa família. Então, o tempo, eu acho que é um bem muito precioso que todos nós temos e carregamos. Tu te considera uma pessoa livre? Considero. Eu acho até que a gente fala de que hoje as grandes riquezas é a liberdade. Liberdade geográfica, de ir onde eu quiser, liberdade financeira, poder fazer o que quiser, e liberdade de tempo. Eu acho que hoje essa liberdade de tempo, principalmente, como eu aprendi a delegar, eu tenho muito mais do que no passado, quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, ou que eu tinha 40. Estou com 47 anos hoje. Hoje eu tenho uma liberdade tanto geográfica muito melhor que naquela época, quanto de tempo. Eu acho que isso é fundamental. Para a gente ter a qualidade de vida, eu acho que eu consigo usufruir bem da minha vida. Eu amo trabalhar, trabalho bastante, mas é porque eu faço porque eu gosto. Eu me sinto bem tá trabalhando, contribuindo, mas eu tenho essa liberdade. Se eu quiser, amanhã eu não vou fazer nada, ou semana que vem vou viajar para algum lugar, eu tenho essa liberdade de poder fazer isso. Sim, a liberdade da escolha, né? De poder dizer não quando Ah, quiser. Isso é muito importante. E para finalizar, se tu pudesse deixar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo agora e tem em ti uma figura de inspiração, qual conselho tu daria? nunca desistir dos seus sonhos e sempre estar projetando novos desafios. Eu, quando realizo um sonho, eu já planejo outro. É o que nos motiva, o que nos move, o que nos faz dar esperança de viver e que nos deixa vivo, né? Eu acho que a pessoa que não tem sonho acaba daqui a pouco até entrando em depressão. A gente precisa ter desafio, precisa ter sonho. Eu quero, olha que eu quero determinada coisa. Quando eu consigo conquistar ela, eu já arrumo outra. Eu acho que é o grande que eu diria para as pessoas. Nossa. Coloque muitos sonhos, muitos desafios na sua vida e vai galgando. À medida que alcançou um, vai para outro, vai para outro. Isso vai nos deixar sempre motivados. Certamente, né? Ouse sonhar, né? Você nunca vai além dos seus sonhos e quando você alcança um sonho, sempre tem que ter a motivação, né? O próximo passo a seguir. É verdade. Marcos, muito obrigado pela tua generosidade, todo esse tempo que tu nos trouxe de ensinamentos. Queria te parabenizar pela tua jornada. Sempre acho muito importante nós conseguimos compartilhar histórias empreendedoras de sucesso como a tua, mentes que tem para acrescentar para nós aí muita sabedoria. Que Deus te ilumine em todos os teus caminhos, em todos os teus negócios, todos os teus empreendimentos aí, que tu possa colher muito sucesso, muitos frutos, né? E possa estar contribuindo para a gente estar levando o Balneário Camboriú, levando Santa Catarina cada vez mais como uma referência para todo o nosso país, né? E sabemos o quanto é importante a iniciativa privada estar atuando juntamente com a administração pública, né? Para que a gente consiga mudar um pouco o cenário do nosso país e levar nós a caminhos melhores. Ok, eu que agradeço a oportunidade aqui de conversar com vocês. E para finalizar, gostaria de te deixar aqui um presente dos nossos amigos aqui da Chá Real. Obrigado. Chazinho 100% orgânico, não tem aditivos, não tem aromatizantes, então somente a fruta desidratada e as ervas, né? Sabemos que tu preza bastante pela saúde e a família também. Então fica... Agradeço o presente. Marcos, mais uma vez, então, muito obrigado por tudo. Deus te abençoe. E para você que nos ouviu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Curta esse conteúdo, deixe aqui o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.